Olá, seja bem-vindo à nossa aula 8 da disciplina Ética na Saúde. Hoje nós vamos falar a respeito do trabalho das equipes multidisciplinares e também interdisciplinares em saúde. A gente começa lembrando que a nossa aula é ao vivo, nós temos um chat e você pode participar. Vamos começar falando a respeito do trabalho em equipe. Então eu coloquei aqui duas figuras para vocês que mostra exatamente, né? Dois animais, cada um caminhando para um lado, querendo cada um comer e brigando por isso, até que eles percebem que é mais fácil irem junto num lugar comer e depois irem junto no outro lugar comer. A organização é fundamental. Saber trabalhar em equipe é garantir o sucesso coletivo, mas também o sucesso individual. Na área da saúde, o trabalho em equipe é essencial. É a partir do trabalho em equipe que a gente consegue ter diferentes olhares sobre um mesmo problema, entendendo o ser humano como um todo, e não somente como partes que cabe a cada especialidade. Eu vou olhar o joelho, eu vou olhar a mente, eu vou olhar os dentes, eu vou olhar o coração, nada disso. Olhando esse ser humano como um todo. Então, essa equipe multidisciplinar, ela vai contribuir, e também a interdisciplinar, para que o processo de cura desse paciente, de tratamento desse paciente, seja mais eficaz e haja envolvimento de todas as pessoas. Quais são as características do trabalho em equipe? Trabalhar em equipe implica em compartilhar objetivos e metas em prol de determinados resultados em comum, que é isso que a gente quer. E a gente vai ver daqui a pouco a diferença entre a equipe multi e a equipe interdisciplinar, e a gente vai ver que não basta apenas trabalhar no mesmo local. Existem pessoas que atuam no mesmo local, dividem o mesmo espaço, mas apenas dão bom dia, boa tarde, boa noite e acabou. Mais nada que isso. Quando a gente compartilha objetivos, a gente tem metas em comum, e aí a gente começa a se reunir, a discutir casos para que essas metas sejam alcançadas, aí sim a gente tem um trabalho em equipe. Então, um grupo é diferente de uma equipe. Por exemplo, se você está num estádio de futebol, tem várias pessoas ali, concorda? Mas ali elas não estão trabalhando em equipe. O time que está dentro do campo, que está jogando, aí está trabalhando em equipe. Mas as pessoas que estão ali na arquibancada, não, elas só estão torcendo. Muitas pessoas nem se conhecem. Ali é um grupo que está torcendo em prol de um time de futebol. Mas o time de futebol não, é uma equipe. Eles treinam juntos, eles sofrem juntos, eles se alegram juntos. Então é diferente. Essa noção é muito importante para a gente compreender. O que envolve o trabalho em equipe? A capacidade de agregar valor e de gerar confiança, proporcionando um ambiente saudável e também positivo. A cooperação para a obtenção de um objetivo comum, que isoladamente seria mais difícil e demorado. Aqui na figura a gente tem todas essas características, união de esforços, sinergia, produtividade, que é isso que a gente quer. Quando a gente trabalha em equipe, a gente quer que os resultados aconteçam. Então, se a gente pensar numa empresa onde você trabalha, por exemplo, lá a gente tem o gestor, a gente tem as equipes e a gente quer que essas equipes elas tenham metas compartilhadas, objetivos em comum e almejem determinados resultados. Então, quando o gestor ou o líder vai lá e coloca uma meta, todo mundo se esforça, tem um esforço coletivo, as pessoas trocam ideias para alcançar aquela meta. E não simplesmente cada um por si, Deus por todos. Se é assim, tem alguma coisa equivocada. Talvez o trabalho em equipe não esteja sendo desenvolvido da melhor maneira possível. Na área da saúde, a gente precisa ter o trabalho em equipe. E é isso que a gente vai ver nessa aula de hoje, inclusive com exemplos já. Todos devem ter um papel definido, conforme a sua capacidade para alcançar o objetivo. O que isso significa? Cada pessoa do time tem um papel definido. Cada um sabe o que vai fazer. Na área da saúde, trabalhar em equipe não significa abrir mão dos saberes. Então, se a gente tem lá, numa equipe de pediatria de um hospital, que é o exemplo que eu vou dar na nossa aula de hoje. Então, é uma equipe de pediatria de hospital. A gente tem o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o nutricionista, o psicólogo, muitas vezes o fisioterapeuta, muitas vezes também um assistente social. Então, nós temos várias pessoas trabalhando em prol daquelas pessoas que estão internadas, daquelas crianças. E também dos acompanhantes, pai, mãe, tio, tia, um parente, um cuidador. Nesse sentido, é interessante que as pessoas possam trocar ideias a respeito dos casos mais graves e compartilhar as metas do que elas desejam e até mesmo os tratamentos a serem realizados. Aí o que acontece? Cada pessoa vai continuar sendo o cardiologista, o psicólogo, cada um na sua área de atuação. Não é que você vai abrir mão da área de atuação, não é isso. Mas você vai continuar na sua área de atuação contribuindo para alcançar um determinado resultado, como, por exemplo, diminuir o tempo de internação no leito hospitalar. Pode ser um dos objetivos.
Uma outra questão aqui é que a comunicação ela deve ser aberta, objetiva e clara, sem repressão, para que as pessoas possam compartilhar efetivamente fatos e situações. E aí, gente, a comunicação tem que ser importante. Todas as áreas da nossa vida, né? A comunicação é importante. Se a gente não tiver uma boa comunicação, a gente não consegue se relacionar bem com as pessoas, se relacionar bem com os nossos clientes, pacientes. A gente não consegue fazer um bom trabalho em equipe. Se relacionar também com os outros profissionais da área da saúde. Então, a comunicação, ela é essencial. E a gente vai lembrar aqui que muitas vezes erros na área da saúde, como por exemplo, casos que nós já tivemos de áreas na área da saúde, como por exemplo, a técnica de enfermagem que injetou vaselina no lugar do soro e a paciente veio a óbito, e vários outros tantos que nós já tivemos. Muitas vezes, uma comunicação visual, um protocolo de comunicação, isso facilita bastante também, para que as pessoas elas possam se organizar na hora da pressa, na hora da correria, casos graves, procedimentos emergenciais. Se as coisas não estiverem muito bem organizadas e a comunicação visual não estiver muito bem organizada e clara, acaba que erros realmente podem acontecer, e não é isso que a gente quer. Boa noite, pessoal. Começando aqui o nosso chat, lembrando que é ao vivo, tá? E você pode participar aí com as suas perguntas. O tema da nossa aula de hoje, a Luana está perguntando aqui, é relacionamento em equipes multi e interdisciplinares em saúde. É sobre isso que a gente está falando, tá? Como que a gente pode fazer para trabalhar melhor em equipe? Que é algo que muitas vezes na faculdade, na graduação, fica em segundo plano, mas a gente precisa focar nisso. Por isso que a nossa disciplina de ética está trazendo também esse assunto, esse tema. A gente precisa aprender a trabalhar em equipe, porque na prática, quando a gente vai trabalhar numa unidade de saúde, muitas vezes nos é solicitado o trabalho em equipe. Então, continuando aqui, o trabalho em equipe também requer acompanhamento por parte do líder. O líder, ele tem que saber delegar as tarefas, dar autonomia para os profissionais, para que as pessoas realmente possam desenvolver as tarefas de acordo com o que é observado, com o que é desejado pela liderança e pela empresa. Então, cada um de nós, no nosso trabalho, a gente tem metas para cumprir, a gente tem resultados para entregar. E é isso que a gente está falando aqui. O trabalho em equipe deve ser aprimorado e realizado para que a gente possa fazer essa entrega da melhor forma possível. Boa noite a todos que estão entrando aí, muito boa noite, a participação de todos vocês. Bom, outra questão importante é o foco nos objetivos e resultados, criando estratégias que sejam eficazes para a equipe. Administrar conflitos, que é essencial, porque a equipe precisa desenvolver maturidade, vínculo e confiança para superar as dificuldades do percurso. Sobre isso, eu quero ressaltar o seguinte: a gente tem 3 tipos básicos de conflito, que é o conflito de tarefa, uma tarefa específica, e as pessoas discordam a respeito de como fazer aquela tarefa. Um conflito de processo de trabalho, que é justamente quando o processo de trabalho atrapalha alguma coisa não está muito bem definida, não está muito clara, ou alguma pessoa faz de um jeito, a outra pessoa faz de outro, enquanto deveria fazer igual, isso acaba atrapalhando também. E ainda o conflito de relacionamento. Conflito de tarefa e conflito de processo de trabalho, embora possam parecer semelhantes, mas não são, porque uma tarefa é menor do que o processo de trabalho, o processo de trabalho é mais amplo. Esses dois, eles são conflitos que podem ser até mesmo positivos, quando a gente discute. Na discordância, a gente consegue encontrar objetivos comuns, aprender alguma coisa, saber ouvir, e no feedback e na troca, a gente consegue chegar a um consenso. Então, isso é positivo até que para que num próximo conflito você já saiba, com a sua expertise do conflito anterior, o que fazer, como agir e tudo mais. Mas os conflitos interpessoais, eles são conflitos muitas vezes que desgastam as relações, as pessoas acabam, não vou trabalhar com fulano, eu não vou com a cara dele, porque ele falou assim comigo, não gostei. E aí isso acaba prejudicando o resultado final e a entrega final. Então, a gente tem que tomar cuidado. O gestor ele tem que estar muito atento aos conflitos que surgem na equipe para que ele possa gerenciar esses conflitos junto com a sua equipe. Proatividade e inovação, um outro assunto. É uma atitude de resolução e de contribuição ativa com a equipe, buscando soluções e alternativas que visem os melhores resultados. Também é uma grande questão a gente ser proativo, né? Até porque o mundo está mudando tão rápido, é tudo tão rápido, as informações chegam de uma maneira, muitas vezes, de várias fontes diferentes em função da globalização. As tecnologias ampliaram infinitamente
Então a gente precisa começar cada vez mais a ficar antenado e não esperar as coisas chegarem até a gente. Muitas vezes a gente precisa também antever, antecipar uma situação para a gente ser proativo e resolver aquele problema, até mesmo evitando que esse problema aconteça muitas vezes. Na área da saúde, então, isso é essencial. Na área da saúde, essa mudança do trabalho individual para o trabalho em equipe se deu em função de algumas coisas. Primeiro, a inserção da medicina preventiva, a reformulação do papel do médico, que passa a não ter mais exclusividade, a responsabilidade pelos cuidados em saúde e inserção de outros profissionais no contexto da saúde. Ou seja, a gente coloca a medicina preventiva e essa medicina preventiva começa a focar na prevenção da doença. Então, hoje, quando a gente fala em prevenção de doença, promoção da saúde, a gente está querendo prevenir que uma pessoa fique doente, como campanhas de vacinação, o trabalho da psicologia com o trabalho da mente, né, evitando que uma pessoa fique depressiva, por exemplo, que tenha síndrome de burnout, e por aí vai. Aí a gente vai começando a observar que vários profissionais, o preparador de educação física também ajuda nesse processo. O dentista, quando ele está fazendo uma verificação para ver se realmente não existe um problema ali, né, e fazer um tratamento. Ou seja, a prevenção ela é sempre o melhor remédio. Quando a gente espera ficar doente para procurar um profissional de saúde, aí já foi. Então, a ideia é que essa prevenção ela possa ser cada vez mais ampla e a promoção da saúde também. E a reformulação desse papel do médico, ou seja, outros profissionais começaram também a atuar. E, além disso, a gente tem uma compreensão ampliada do conceito de saúde, que considerava, além dos aspectos biológicos, os aspectos psíquicos e sociais. Hoje, a gente tem um termo muito bonito na área da saúde, que a gente fala que o ser humano é um ser biopsicossocial. O que é isso? As questões biológicas, ou seja, físicas, corporais, as questões sociais e psicológicas. Então, o ser humano ele é um ser completo, ele não tem só um único aspecto na vida dele. Então, um trabalhador que é demitido do trabalho, ele pode sim passar por vários problemas emocionais, por vários problemas sociais, problemas financeiros, não conseguir pagar suas contas, não conseguir comprar comida. Então, isso pode ser realmente um problema que venha trazer um agravo em saúde para ele. A gente tem que tomar certos cuidados e observar isso e não apenas achar que doença é só uma enfermidade física. Então, hoje, todos os profissionais de saúde, a área da saúde, contempla o ser humano de uma forma holística, ou seja, integrada. E se você tiver alguma pergunta, lembra que a nossa aula é ao vivo e você pode participar com a gente. Atualmente, a maioria dos espaços de saúde contam com uma equipe multiprofissional ou multidisciplinar. Mas o que é isso? Uma equipe multiprofissional ou multidisciplinar? Esses dois termos, eles são sinônimos, porque eles dizem respeito a profissionais de diferentes áreas ou diferentes disciplinas que atuam no mesmo local. Então, multiprofissional, vários profissionais atuando no mesmo local. Multidisciplinar, disciplinas diferentes, de profissões diferentes atuando no mesmo lugar. Ou seja, multiprofissional ou multidisciplinar são termos sinônimos, ok? A equipe multiprofissional é, sem dúvida, uma realidade necessária em todos os espaços cuja atenção em saúde busque melhorar a qualidade do atendimento e otimizar os resultados terapêuticos. Hoje em dia a gente tem equipe multiprofissional nas unidades hospitalares, nas unidades de programa de saúde da família, nas unidades de atenção básica, em vários locais nós temos equipes multiprofissionais. São vários profissionais da saúde de nível técnico e de nível superior, atuando em prol de determinados objetivos. E aqui a gente tem uma charge. Como você se sente trabalhando em equipe? E a pessoa responde, bom, desde que eu não tenha gente dando palpite no meu trabalho, eu me sinto muito bem. Só que a gente sabe que o trabalho em equipe é exatamente o contrário disso, né? As pessoas, elas vão trocar ideias, elas vão contribuir. E não é que a pessoa vai estar dando palpite no seu trabalho, mas muitas vezes um trabalho de uma pessoa vai prejudicar ou beneficiar o trabalho de outra pessoa. Sabe quando você precisa de alguma coisa e você está dependendo de um colega, de um par seu, que a gente chama de par, aquela pessoa que trabalha junto com você e ele não te entrega e você não consegue fazer o seu trabalho porque você depende dele? Isso é muito ruim, né?
Então, às vezes, a pessoa vai chegar lá e falar, olha, eu preciso que você ande mais rápido. E aí seria para essa pessoa que talvez seria dar um palpite, né? A gente precisa realmente aprender a ouvir e não levar as coisas para o lado pessoal, ou seja, saber separar o que é pessoal e o que é profissional. Senão a gente vai ficar entendendo tudo como uma ofensa pessoal. E isso requer um pouco de maturidade, de entender que não, que no trabalho a gente precisa alcançar determinados resultados. Então é normal, né, que as pessoas troquem ideias e conversem a respeito de determinados temas. Como é que a gente pode administrar as relações entre os diversos profissionais que compõem essas equipes de um modo democrático, homogêneo e cooperativo? Primeiro, colaboração de diferentes especialidades que apresentam conhecimentos e qualificações distintas. Colaboração, uma palavra mágica, né? Colaboração, cooperação, uma palavra praticamente mágica. A gente realmente precisa colaborar com as pessoas e não ficar inflando o ego, porque eu sei mais, porque eu sou melhor, porque eu estudei mais que você. Na minha faculdade eu estudei mais tempo. Nada disso tem a ver, são profissões completamente diferentes na área da saúde, cada uma com a sua contribuição específica. E isso é relevante, que cada um possa dar sua contribuição e ter um olhar para esse ser humano, entendendo ele como um todo e trabalhar junto em prol disso. A gente vai ver um vídeo já na área da oncologia de como que esse trabalho pode ser interdisciplinar, ou seja, focando realmente em todos os profissionais atuando em conjunto em prol do paciente, que é isso que a gente quer, né? E aqui o Felipe está falando, hoje em dia o médico não trabalha sozinho, sempre tem uma equipe que faz apoio à saúde, exatamente. O médico hoje não trabalha sozinho. Além disso, essas diferenças, elas precisam encontrar convergências. Convergências é uniões, né? Estar perto uma da outra, unir, que possibilitem uma atuação uniforme entre esses profissionais. Tem que ter uma coerência também, né? Porque senão as pessoas ficam trabalhando cada uma do seu jeito, aí só anota no prontuário do paciente e não cabe isso. Ah, não, troquei de plantão. Como é que foi seu plantão? Ah, foi tudo bem. Tá tudo, se você quiser, tá aqui, ó, nesse prontuário. Isso fica ruim, né? Às vezes trocar uma informação se aconteceu alguma coisa crítica naquele momento, que você gostaria de passar para aquela pessoa, que seja relevante para que ela continue o seu trabalho. O paciente é o mesmo. E é muito chato isso, assim, quando eu coordenei psicologia em um hospital, as pessoas falavam muito isso, né? É muito chato você ter que repetir, o cliente, né? O paciente, repetir o mesmo problema para cada profissional que vai lá te visitar, passar a visita. Aí o enfermeiro você tem que falar, aí vem o médico, você fala de novo, aí trocou o plantão do médico, você fala tudo de novo. Então, se tivesse uma coerência, e, além de tudo no prontuário, cada um passasse a informação para o outro, o paciente não tinha que ficar repetindo toda hora aquela mesma história, né? Então é possível que esse paciente ele seja olhado de uma forma diferente, que a gente possa humanizar esse ambiente hospitalar e também os ambientes da área da saúde. Então a gente tem algumas características essenciais para o trabalho em equipe. Vamos ver cada uma delas. Primeiro, respeito ao espaço comum de atuação. Esse espaço é a unidade em que está atuando. Então, a sua casa é a sua casa, a unidade é a unidade. Ali tem outras pessoas trabalhando. Não dá para você botar som alto, não dá para você andar com uma roupa diferente, né? Tem que respeitar. Respeito também ao paciente e aos familiares. Regras de convivência que sejam comuns a todas as pessoas. Zelo pela qualidade da competência técnica e o seu desempenho. E zelo pela qualidade da competência comportamental e o seu desempenho. Ou seja, o que acontece? A gente voltando para cá. A gente tem, em todas as profissões, as competências técnicas e as competências comportamentais. As competências técnicas é o seu conhecimento para você realizar a tarefa que você precisa. Então, na área da saúde, não cabe um enfermeiro que não sabe a área técnica dele, nem um preparador físico, nem um médico, nem um dentista, nem nenhuma outra profissão. Nenhuma profissão da área da saúde pode ter só uma competência comportamental. Ah, fulano é muito simpático, está sempre sorrindo, mas não sabe nada. Você não vai nesse profissional, não é? Principalmente se você estiver pagando, é mesmo que você não vai. Então, a gente precisa ter as competências técnicas, eu estudei para isso e eu sei colocar em prática, que a gente chama de saber fazer. Colocar em prática aquilo que a gente aprendeu na faculdade, na graduação, na sua prática do dia a dia. E a gente tem a competência comportamental, que é a sua atitude diante das pessoas que você atende. Provavelmente, você já viu ou já ouviu falar de casos que fulano é muito grosso, aquele profissional de saúde, mas ele é tão bom no que ele faz que a gente até suporta a grossura dele e vai lá naquele profissional assim mesmo. É porque muitas vezes a competência técnica é tão alta que a competência comportamental é até tolerada quando não se tem uma grande habilidade de competência comportamental. Relacionamento interpessoal, atender bem as pessoas,
poder ser empáticos, colocar no lugar do outro, tudo isso tem a ver com a competência comportamental. Aqui a Maria está perguntando, não entendi a diferença entre multidisciplinar e interdisciplinar. Poderia explicar novamente? Eu vou explicar já, porque já vou dar exemplos, aí a gente já vai explicar isso. Mas posso te dizer que, eu dei até esse exemplo, né, que o time de futebol é diferente do grupo que está lá na equipe. Então vamos pensar numa unidade de saúde. Vários profissionais diferentes atuando no mesmo lugar. Por exemplo, no setor de trauma do ortopedista. Então lá tem os profissionais que atuam nesse setor. Mas se eles não trocam experiência, se eles só estão ali trabalhando, dão bom dia, boa tarde, anota no prontuário, isso daí é uma equipe multidisciplinar. A equipe interdisciplinar supõe-se que se reúne para estudar os casos, faz reunião pelo menos uma vez por semana, conversa sobre os casos mais graves, nos plantões, nas trocas de plantão, um conversa com o outro, para poder fazer aquele tipo de terapêutica que é a melhor para que aquele paciente possa ter uma recuperação mais rápido. O foco é no paciente. O foco é exatamente em trocar saberes para que aquele paciente tenha os melhores resultados, ok? Mas eu explico de novo daqui a pouquinho. Então vamos lá. Além disso, a gente tem um zelo pela melhor comunicação em prol da assistência à saúde. Avaliação constante dos resultados, ou seja, a gente precisa avaliar o que está acontecendo, não é só fazer. Como que eu vou saber se está dando certo? Eu preciso avaliar, né? É igual a gente está numa semana de provas, é igual a prova. Se tem prova, né, pessoal do presencial e pessoal do online ainda não, né? Mas assim, quando a gente está na prova, você está focado em estudar para a prova, não é verdade? Então você tem uma avaliação dos resultados dos seus estudos. A prova é isso, é a mesma coisa na área da saúde, em qualquer coisa que você vai fazer. No seu trabalho deve ter avaliação de desempenho. Então na área da saúde a gente também precisa avaliar o que a gente está fazendo. Objetivos claros e definidos, passar o trabalho de forma clara para o colega que vai assumir o plantão, fazer anotações corretas e claras no prontuário do paciente, dentre outras coisas que precisa acontecer. As equipes multidisciplinares, aí agora vamos explicar bem essa diferença de equipe multi e interdisciplinar. As equipes multidisciplinares, elas se caracterizam por um grupo de profissionais que atuam de forma independente em um mesmo ambiente de trabalho, utilizando-se de comunicações informais. Exemplo, pediatria de um hospital. Tem os médicos, os profissionais de enfermagem, os psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, dentre outros. Não necessariamente esses profissionais realizam trocas de experiências ou de saberes, ou se reúnem para avaliar os casos e tomar decisões compartilhadas. Então, vamos aqui. Toda vez que a gente dá um exemplo em que não tem, se caiu uma pergunta dessa na sua prova, você tem que compreender a pergunta, tá? Ou seja, os profissionais atuam no mesmo lugar, mas uma comunicação informal, atuam de forma independente, não tem uma inter-relação, eles não trocam saberes, não conversam a respeito dos pacientes, assim, em termos de trocas para poder criar estratégias em comum para aquele paciente. Então, isso é equipe multidisciplinar. A equipe interdisciplinar é um pouquinho diferente. Vamos lá. Na equipe interdisciplinar, é um grupo de profissionais com formações diversificadas que atuam de maneira interdependente, interrelacionando-se num mesmo ambiente de trabalho, através de comunicações formais e não mais informais, e também informais, mas mais de uma maneira ou de outra, ou seja, não precisa ser só uma comunicação assim muito tranquila, em que a pessoa só olhe bom dia, boa tarde, não. É uma comunicação em que haja trocas em prol do paciente. Então pode ser formal e informal, mas tem que ter troca. Ou seja, esse profissional de diferente formação que atua em conjunto. Então, qual é a diferença básica? Multidisciplinar, muitas vezes não atua em conjunto. Cada um cumpre o seu horário e vai embora para casa. Apenas compartilha o ambiente daquele setor. E o interdisciplinar, não. São vários profissionais interrelacionando-se em prol de determinados pacientes. Fazendo estudo de caso, conversando sobre os casos mais graves, criando estratégias de atuação em conjunta. Tem estudos de casos, ou seja, as pessoas sentam para conversar. E esse, então, é o interdisciplinar. Resumindo, isso que a gente falou. A principal distinção está no fato da equipe técnica compartilhar ou não objetivos e no modo como os seus componentes interagem ou não de forma colaborativa em suas atuações profissionais. Antes de a gente ver o vídeo, ou seja, vamos pensar aqui, compartilhar ou não objetivos. A equipe multiprofissional muitas vezes tem um objetivo geral. Por exemplo, se a pessoa, vamos pensar lá na pediatria de novo. Então, eu vou atender as crianças da pediatria. Esse é o objetivo geral.
Mas quais são os objetivos compartilhados? Não tem? Então, uma equipe multiprofissional. Atua no mesmo lugar, troca-se de plantão, cada um faz o seu e vai embora para casa. Na equipe interdisciplinar, não. As equipes se reúnem, muitas vezes reúnem, eu conheço unidades que as equipes se reúnem todos os dias, ou no início ou no final do plantão, para discutir os casos mais graves e criar as melhores estratégias e a melhor terapêutica para aqueles pacientes mais graves. E também conversando, ó, paciente tal, o que a gente vai fazer com ele, o que precisa. E aí eles vão trocando ideias, cada um com a sua percepção. Isso ajuda na hora da gente fazer a terapêutica, da gente criar o plano individual de terapêutica para aquele paciente, tá? Então agora, para a gente compreender melhor isso, vamos ver um vídeo falando sobre interdisciplinaridade na oncologia. Vamos ao vídeo. Enquanto o vídeo está ficando pronto aí, só para a gente lembrar que, por exemplo, algumas áreas, a oncologia, por exemplo, ela já traz para a gente vários profissionais hoje acolhendo esse paciente no início, antes do tratamento. Então, o nutricionista vai dar informações nutricionais, muitas vezes um fisioterapeuta e tudo mais. Valendo? Então, vamos lá, vamos ao vídeo. Quando o paciente tem o diagnóstico, ele se assusta, ele não sabe o que vai acontecer com ele, então ele precisa de um suporte psicológico importante, um suporte emocional. Então a gente precisa do psicólogo muito junto nesse momento. Hoje eu acho que o médico não trabalha mais sozinho, eu acho que ele depende de uma equipe. A gente fala de um tratamento interdisciplinar, né? No paciente oncológico isso é absolutamente necessário. E ele precisa de um suporte físico, que aí seria mais a fisioterapia atuante. Então, é o médico, enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, nutricionista, tem a odontologia, serviço social, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Cada profissão contribui da melhor maneira para esse paciente e para essa família. No momento em que ele é internado, no momento em que ele passa pelo ambulatório, ele precisa, às vezes, de troca de curativos, ele precisa ser acompanhado pelas enfermeiras também. O difícil, que eu acho, foi assim, se inserir no meio técnico-clínico, né? Fazer com que os médicos, as enfermeiras, que por tradição já trabalhavam na oncologia, aprendessem a trabalhar com os reabilitadores. No caso de câncer de cabeça e pescoço, a atuação da fonoaudióloga é imprescindível para a recuperação da fala, da deglutição, para a retirada da tráqueo, né, para esse paciente ter toda a recuperação. Embora eu pense que o terapeuta ocupacional ele é um profissional formado de uma forma bem multi, né, ele traz isso na sua formação, ele tem uma formação assim, bastante eclética do ponto de vista daquilo que ele vai fazer pelo indivíduo, principalmente na saúde, que é a minha área. Mas na hora que você cai em campo e tem que trabalhar com um grupo de pessoas, por mais afinidade que você tenha de área, né, outras questões entram, às vezes, que é só a maturidade que vai trazer para você um pouquinho do ganho. Mas é importante estar atento para isso, trabalhar em equipe. Muitas vezes os pacientes eles têm sequelas e perdas de movimentos e algumas dificuldades motoras que precisam de algumas adaptações. Então, nesse momento, a gente também pede auxílio à terapia ocupacional e a gente acaba integrando essa equipe, né, cada um contribuindo da melhor maneira possível para a recuperação total desse paciente. É imprescindível que a gente trabalhe em equipe, né? Então tem que ter um time coeso, que fale a mesma língua, que todo mundo saiba exatamente o que está fazendo, para dar segurança ao paciente, ele ter todo esse suporte para ter uma qualidade de vida melhor. O vídeo mostra bem que trabalhar em equipe não significa retirar e eliminar especialidades, mas sim trabalhar em conjunto, em prol daquele paciente melhorar. A gente lida na área da saúde com sofrimento humano. Então, lidar com o outro significa ter um olhar para esse outro, se colocar no lugar dele e poder trabalhar com empatia e contribuir para que esse ser humano que está diante da gente possa ser um ser humano melhor, mais feliz, menos doente, se recuperando da sua saúde e que ele possa não ficar doente novamente. Então, para isso, tem todo um trabalho em equipe. E lembre-se, antes de você ser um excelente profissional, invista também em ser um excelente ser humano. Porque quando a gente está com pessoas e você escolhe uma área da saúde para trabalhar, no qual você está lidando com pessoas, a gente é um ser humano diante de outro ser humano, mesmo que você tenha uma especialidade. Mas a pessoa que mais sabe a respeito de si mesmo é o próprio paciente. Então, eu preciso perguntar para ele, eu preciso saber ouvir. Isso é algo importante.
Para que esse trabalho em equipe funcione de modo ético e eficaz, 3 fatores devem ser abordados: a capacitação profissional, a interface do trabalho dos profissionais e a autonomia desses profissionais. Então vamos ver cada um desses itens. Capacitação profissional consiste em uma formação acadêmica de qualidade e de abordagem interdisciplinar. Eu diria para você hoje, nesse momento, eu não sei qual é, né, o pessoal que está aqui com a gente, você que está assistindo agora a nossa aula, e mesmo que seja depois do ao vivo, né, quando a aula está gravada, já na web aula, eu diria para você o seguinte: busque estágios também em áreas de trabalho em equipe, para você poder aprender isso na prática. Então, às vezes, mesmo que você não tenha uma oportunidade de fazer um estágio remunerado, vai lá, oferece um estágio mesmo que não seja remunerado, porque isso vai trazer uma riqueza muito grande para você de experiência. Isso é uma coisa boa, porque você vai levar isso para a sua vida acadêmica depois, para a sua vida profissional depois. Os profissionais, eles precisam aprender a trabalhar em equipe. Profissionais de saúde formados em modelos não interdisciplinares tendem a ter uma perspectiva isolacionista da sua própria atuação, ou seja, trabalhar sozinho. E não é bom a gente trabalhar sozinho, é bom a gente trabalhar em equipe. A gente consegue ter uma rede de contatos e uma rede de observações diferentes a respeito de um mesmo problema. A interface do trabalho dos profissionais implica no respeito às áreas de competências de cada profissional e na percepção da existência de áreas de atuação comuns, porque tem algumas áreas que você consegue perceber, não só para fazer encaminhamento, porque trabalho em equipe não é encaminhar. Tá? Trabalho em equipe é trabalho conjunto. É vocês poderem trabalhar juntos, compartilhando objetivos em prol de resultados. Ou seja, precisa trabalhar num local, fazendo coisas conjuntamente. Não é ficar encaminhando para alguém que está fora daquele local. A autonomia dos profissionais. E aí entra que na área da saúde, nós somos profissionais, a maioria de nós, que precisa dessa autonomia. Já pensou se um médico está operando um paciente e espera um pouquinho, antes de eu fazer essa cirurgia, será que eu posso abrir aqui e usar esse bisturi? Se ele for perguntar para o gestor dele, não dá, né? O paciente já vem a óbito. Então, não tem condições. A gente precisa ter autonomia e uma expertise muito grande da nossa capacidade técnica de realizar aquilo que a gente estudou e que a gente se preparou para realizar. Então, a autonomia é importante. Numa equipe de atuação interdisciplinar, não há o comando de um profissional sobre a atuação de outro profissional de uma diferente especialidade. Cada profissional é o responsável pela sua ação e não há uma subordinação hierárquica no campo técnico entre os especialistas. Todos os técnicos são especialistas, cada um na sua área. E até mesmo nas reuniões de equipe interdisciplinar, não tem um que manda. A palavra ela vai sendo rodada, ou seja, um fala, outro fala, e as pessoas elas vão, essa liderança, pessoas assumem lideranças em momentos distintos da reunião, ok? Eu quero agradecer aqui a Beatriz, falando que adora a aula, que consegue agregar valor para a vida, além da vida acadêmica. E a gente espera que é isso mesmo, né? Que fique para a vida. Porque não é só uma aula para a vida acadêmica, mas também que a gente possa ter experiência para a nossa vida. E lembrando que muitas coisas que a gente está falando aqui, de trabalho em equipe, também tem no Código de Ética da sua profissão. Falando o que cabe ao profissional da área X, por exemplo, da sua área de atuação, fazer quando estiver trabalhando em equipe e o que não fazer. No Código de Ética também tem isso. Então, eu sugiro que você leia o Código de Ética da sua profissão. O processo de trabalho em saúde vai envolver profissionais que exercem autonomia técnica para tomada de decisão frente às necessidades de saúde dos usuários. E esse grau de autonomia está condicionado pela maior ou menor autoridade técnica. Quanto mais você estudou, quanto mais você tem expertise, tem uma experiência naquela área, mais a sua autonomia acontece. Quanto menos você vai precisar de supervisão. Essa é uma coisa que acontece mesmo. E no início, quando a gente se forma, a gente pega a supervisão mesmo, é normal. Mas você vai precisar ter expertise de se desenvolver, de estar buscando, para que você realmente possa ter um conhecimento técnico e ter essa autonomia para desenvolver aquilo que você estudou para fazer. Isso é essencial, ou seja, ter autonomia é primordial. E o gestor, ele tem que delegar para que cada profissional na área da saúde possa realizar suas tarefas. Existem ações comuns, existe o mínimo que você tem que fazer diariamente no seu ambiente de trabalho, na área da saúde, mas, além disso, exige a sua independência, a sua autonomia para você realizar aquilo que você acredita que é o melhor naquele momento. A Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, em 1998, constituiu uma comissão que organizou um importante relatório.
Nesse relatório é proposto um conjunto de saberes e habilidades a serem desenvolvidas, que abrangem isso dentro da área interdisciplinar, tá? Esse conjunto de habilidades dentro da interdisciplinaridade. Atitudes de reflexão, espírito crítico, autocrítico e a capacidade de abstração. Primeira coisa que você tem que fazer quando você está com o cliente, refletir sobre a história daquela pessoa. Você já pensou? Chega alguém para você, o que você faz? Geralmente, em muitas profissões a gente tem anamnese, ou pelo menos ouvir, tá com dor aonde? Você está buscando um preparador físico para quê? Foi no dentista para quê? Foi no psicólogo para quê? Procurou um assistente social por quê? Né? Ou seja, um médico, dentista, por aí vai. Todas as profissões da área da saúde, a primeira coisa que a gente faz é entender o motivo daquela consulta. O que traz aquela pessoa para se consultar com aquele especialista. A partir disso, a gente vai refletir, vai ter um espírito crítico para poder compreender, à luz da teoria e à luz de tudo que eu já vi e já vivenciei, já experimentei na minha vida profissional, o que está acontecendo com essa pessoa. Qual o melhor tipo de treinamento, qual o melhor tipo de terapia, qual o melhor tipo de medicamento para essa pessoa nesse momento. É preciso que um outro profissional também veja essa pessoa e a gente possa fechar um laudo conjunto, a gente possa fechar um diagnóstico em conjunto. Eu estou em dúvida, posso encaminhar para um outro profissional, ou posso ouvir um outro profissional do meu time, da minha equipe. Tudo isso é essencial. Então, a primeira coisa é refletir, é observar o que está acontecendo com esse paciente. E por isso eu preciso ter uma capacidade de abstração. Eu não posso ficar focada em mim, no meu ego, o que eu faria se eu estivesse no lugar daquela pessoa. Não, cada história de vida é uma. É única, exclusiva. Aquela história daquela pessoa, se ela está sentindo uma dor, tem um específico, uma coisa específica ali. A gente precisa olhar aquele sujeito. E cada sujeito é diferente do outro. Cada pessoa que você trata é diferente da outra. Aquilo que serve para uma, de repente, não vai servir para outra. Eu lembro de uma situação em que eu e uma amiga minha fomos num médico, num neurologista, e eu tomava um remédio, né? E aí eu falei pra doutora que aquele remédio eu tomava, era muito bom. E ela, não, realmente esse aqui é o que a gente indica mesmo. Passou pra ela. Eu não tive alergia nenhuma, ela ficou toda empipocada. Teve alergia ao medicamento. Ou seja, corpos diferentes, mentes diferentes e situações diferentes, reações diferentes ao mesmo medicamento. Então, as pessoas têm reações diferentes. Não podemos colocar todo mundo no mesmo balaio, ok? Prática de interdisciplinaridade consciente e ética, dependente fundamentalmente dessas habilidades cognitivas. A interdisciplinaridade, ela deve ocorrer a partir de realidades e ações concretas no âmbito das práticas, dos cotidianos e das demandas da atenção integral à saúde. Ou seja, olhar esse ser humano como um ser integrado, olhar esse ser humano como aquele que vai passar por todos os ambientes, prevenção da doença, tratamento, promoção da saúde, tudo isso dentro de práticas integrais. E as relações profissionais, elas precisam se fundamentar na ética, pautada pelo princípio da integralidade, que é abarcado pelas ciências da saúde. Ou seja, a partir do momento que a gente tem uma visão integrada, que a gente consegue ver esse sujeito em várias esferas de tratamento, eu também preciso estar junto ou acompanhar, junto com os outros profissionais, esse tratamento dessa pessoa. E às vezes eu estou fazendo uma terapêutica aqui com aquele paciente. O colega do lado faz uma outra terapêutica e o que ele está fazendo interfere no meu trabalho, interfere positivamente ou até mesmo negativamente. Então, a gente precisa estar em contato, conversar, trocar. Isso é importante. O princípio da integralidade diz que a atenção à saúde deve levar em consideração as necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas, ainda que minoritários, em relação ao total da população, ou seja, a cada qual de acordo com as suas necessidades, inclusive no que é pertinente aos níveis de complexidade diferenciados, seja primário, básico, primário, secundário e terciário. E é exatamente isso que a gente acabou de falar, cada um de acordo com as suas necessidades. Assim, essas relações profissionais interdisciplinares objetivam sempre o paciente. O foco é o paciente, não é o profissional de saúde. É sempre o paciente, é o melhor para ele. Então, eu sempre brinco assim, eu estou aqui por você e você está aqui por você. São duas forças para a sua recuperação. E é mais ou menos isso. A união dessas especialidades é, antes de tudo, uma ação voltada para essa atenção integral à saúde. A produção de saúde e adoecimento. E todo mundo tem saúde e adoecimento em algum momento da vida. E todo mundo, gente. Todo mundo tem momentos melhores, momentos piores. É um fenômeno complexo, exige articulação entre os saberes, tem uma produção incessante de trocas entre os trabalhadores da saúde e a interação é capaz de produzir as melhores respostas para casos singulares. Quanto mais complicado é o caso, a gente viu o vídeo aí da oncologia, mais precisa de interação entre os profissionais.
da área da saúde. Vou dar um exemplo aqui para a gente finalizar a nossa aula da equipe de saúde da família, que é orientada pela promoção da saúde, uma prática dialógica, ou seja, de troca, de diálogo, centrada na saúde, uma visão integral desse indivíduo, articulação das ações e interações dos agentes, objetivos comuns bem definidos, um projeto assistencial comum, uma assistência humanizada, criando um vínculo daquela comunidade e dos pacientes com os profissionais de saúde, e relações horizontalizadas. O que é isso? Uma comunicação em que todo mundo se comunica horizontalmente. Não é aquela coisa burocrática que eu dependo do meu chefe, de fulano, de ciclano, não sei o que, para liberar. Todo mundo troca, todo mundo conversa. Sendo assim, gente, agradeço imensamente, tá aí. A gente termina mais essa aula. Muito obrigada pela sua participação. E a gente se encontra na nossa aula 9 na semana que vem. Até lá.